Opa, aqui é o Luigi do canal Leivene e bom, no vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando aí a partida contra um hater do canal, tá? Essa partida aí foi contra o Porygon Enjoyer, podem procurar nos comentários do YouTube. Hater, o primeiro hater do canal oficialmente, tá em todos os comentários do YouTube aí me criticando minhas decklists e fazendo assim, ofertas quase que ofensivas, né? E assim, solicitando que eu jogue com um deck nojento, né? Que é Porygon Deck Rocket. E assim, pra sorte dele nesse torneio, ele não estava de Porygon, né? Porque, assim, gente, eu tô fazendo uma piada aqui, tá? Essa partida aí foi contra o Lucas, o meu amigo. Mas ele realmente tem um canal, que o nome é Porygon Enjoyer. E ele tá em todos os vídeos, podem olhar. Ele tá em todos os vídeos falando para jogar de Porygon da equipe Rocket. No caso, ele sempre fala a mesma frase. Se fosse bom, eu jogava de Porygon. Mas o Lucas, ele é meu amigo aí que me apresentou o Pokémon TCG. É por culpa dele que estamos aqui. Que eu estou aqui, né? E consequentemente vocês. E nesse torneio aí ele veio pra Criciúma, ele não é de Criciúma, pra jogar um torneio, uma partida de vôlei. E acabou depois conseguindo tempo pra jogar o torneio. Eu emprestei o meu deck de Joltik pra ele. E ele tava aí jogando com o meu Joltik, inclusive foi muito bem nesse torneio. Então nessa partida vocês viram aí as decklists no começo. É uma partida de Joltik Box contra Dragapult. É, confesso que eu tô assim um pouco em. É um pouco arriscada, né? Eu tava até um pouco com medo dessa partida, porque eu já joguei de Joltik e eu já dei alguns sacodes em Dragapults aí, porque se acontecer do deck do Joltik rodar ali como ele deve, e ele conseguir pegar, ficar dando ordem da chefia, enfim, é, é muito bom, né? Pro deck, enfim, o deck roda aí e acaba atropelando, né? O Dragapult, pegando dois prêmios, e com três abates ele consegue ganhar o jogo, fica bem fácil. Então eu tava um pouco receoso, né, com isso. Mas também não é uma partida fácil para Joltik Box. Ele não tem aí. Ele sofre muito com o contador de dano, né? O contador de dano do Dragapult. Dragapult pode pegar múltiplos prizes e ele não tem uma saída tão fácil. Então, se o deck não rodar como se espera, ele vai acabar se prejudicando, né? O Joltik Box. Então a gente viu ali o meu primeiro turno, eu comecei jogando, fiz ali o meu board, passei para ele, e ele fez o board dele, teve acesso ao Mirai, não teve acesso ao Joltik dando carga eletrizante ali. E eu agora estou no meu segundo turno, tive acesso a um Dracloak, já estou dando ordem de reconhecimento. Tô com dois Duskuls aí no na mesa, né? O Lucas não tava com Psyduck, na verdade nem sei se o Joltik Box vai rodar com Psyduck, a gente ainda não, pelo menos eu não vi uma lista que rode com Psyduck. Não sei se faz tanto sentido também. Eu usei ali uma Tenacidade? Ah, eu não gravei o nome, é a Lilia. Eu usei a Lilia aí. Embaralhei a minha mão e vou comprar 8 cartas. E tô aí montando, né, a minha mesa. Eu acho que o mais seguro agora seria baixar pelo menos mais um drip, né? Fazer uma linha de 3 drips aí. Seria bem interessante. Tô ali dividindo um pouco as minhas energias, porque caso eu ele tenha uma ordem da chefia para levar ali um Pokémon no meu banco, eu consigo preservar uma energia e isso me prejudica menos, né? Então, por exemplo, se eu boto as duas energias no meu Dracloak, ele levava o Dracloak, levava as duas energias junto e eu ficava ali com o drip sem ter energia. Então a estratégia aí é dividir um pouco os recursos para perder o mínimo possível, né? Eu tô espalhando aí as energias que ele ligou no Mãos Férreas. E aí vamos ver se ele tem um. Ele recuou ali, ele até esquece de descartar a energia do Joltik, mas ele vai lembrar depois de um tempo. Fiquem tranquilos quanto a isso.
Então ele botou aí o Monserras pro ativo e ele deve estar aí cogitando, né, o que ele pode fazer. Imagino que se ele não usou a Ordem da Chefia ainda, ele não deva ter acesso à Ordem da Chefia. E vai seguir dando um gratiluz ali no Budil. E pegando 2 prêmios. Já saindo aí na frente na corrida de prêmios. Mas um pouco triste ali pro deck, que a ideia ali seria pegar algum nocaute um pouco mais expressivo, principalmente nesse meu Dracloak aí, né? Pra evitar que eu fizesse um Dragapult. Mas como ele não conseguiu, já pegou 2 prêmios. E eu sigo ali dando ordem de reconhecimento. Quase botei a carta do Dracloak em cima do deck em vez de embaixo. Mas já vou corrigir ali. Botar ela para baixo do deck. Consegui um Fezandipt. Assim, eu sempre evito ao máximo baixar o Fezandipt, né? Ele acaba sendo um 2 prêmios fácil. Mas nesse caso eu provavelmente não estava com a mão aí muito boa. E optei por baixar ele. Pra tentar achar um Dragapult, tentar achar uma energia. Tá aí o Lucas, o Porygon Enjoyer, descartando a energia ali do Joltik. E eu vou seguir, eu acho que é uma Hilda, se eu não estou enganado aqui. Isso mesmo, é uma Hilda, para buscar aí uma energia e um Pokémon de evolução. Não sei qual que vai ser aí, se eu tenho já Dragapult na mão, o que eu vou escolher fazer. Tá aí o Lucas fazendo o sinal que eu mesmo faço com as mãos do Gratiluz, né? Como o Mãos Ferras tem só 3 dedos, eu fico fazendo essa brincadeirinha aí com as mãos pra dar uma provocada ali quando eu tô jogando com os meus amigos. E tô seguindo aí, eu peguei mais um Dracloak e uma energia psíquica. Então vou usar a ordem de reconhecimento. Como eu falei, não sei se eu já tenho, né, o Dragapult na mão. Eu tô achando que isso daí é um Dragapult, pela certeza que eu peguei. Ou era alguma carta que eu precisava. Já tinha Dragapult na mão. Ligo a energia psíquica que eu trouxe da Hilda. E vamos ver aí o que eu vou fazer. Já não posso mais usar apoiador esse turno. E eu vou só bater e espalhar meu dano. E aí eu faço uma escolha, né? Eu escolho não nocautear esse Joltik, ele tá com 2 de vida ali. Mas eu escolho não nocautear o Joltik pra não ativar um possível Fezandipt que ele possa trazer, né? Então eu vou espalhar os danos aí, de modo que eu não finalize o Joltik dele, pra não estar espalhando dano, pra não estar ativando Fezan. E no próximo turno eu posso fazer um turno de múltiplos prizes, né? Ele a esse momento não tem aí... É difícil, né, dizer que ele vai conseguir nocautear o meu Dragapult. E mesmo que ele nocauteie, eu já tenho um Dracloak ali com uma energia no banco, então eu tô numa situação bem ok, assim, né? Mesmo que ele consiga ir Plínio e Montanha da Gravidade, eu ainda não tô muito em risco, né? Ou às vezes até Plínio e Clefairy da Lilian, eu não tô com, assim, o meu jogo tão arriscado. Então esse ponto aí, o Malserras tem 30 de vida, o Pikachu ele tá com 3 de dano ali, então tem menos de 200 de vida, e o Joltik tem 1 de vida. Então assim, eu consigo pegar 5 prizes no próximo turno se eu tiver acesso a uma Ordem da Chefia ou um Dusclops mais pegador de contra-ataque, né? Ou só um pegador de contra-ataque, né? Afinal ele já tá ali já tá em vantagem de prêmio, né? Então vamos ver aí qual que é a decisão dele. Ele tá pensando ali, ele tá em uma situação um pouco desconfortável, para falar o mínimo, né? Como eu falei, eu acho que as possibilidades dele nesse momento eram ou a Clefairy X da Lilian com um Plínio, ou um Plínio e Montanha da Gravidade para levar esse Dragapult. Fora isso, ele precisaria de uma Ordem da Chefia para levar algum 2 prêmios
no meu banco, né? Que também seria uma jogada bem ok. Aí, como ele provavelmente não tinha nenhuma dessas jogadas disponíveis, ele vai optar por usar o... Acho que vai, né? Pela movimentação dele ali, de trazer esse pacote férreo. Imagino que ele vai optar por usar o pacote férreo. Isso. Vai usar o pacote férreo pra ver se eu trago aí um Pokémon de, de menos de 120 de vida pra ele levar com mãos férreas. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou botar aí o Fezandiped que eu tenho no banco pro ativo. Eu até cogitei, sinceramente, na hora eu cogitei botar um Duskull no ativo, porque eu tinha uma Kícera na mão, né? Então eu poderia botar o Duskull, deixar ele pegar 2 prêmios e depois dar uma Kícera e reduzir a mão dele a 2. Mas eu não achei que eu precisasse arriscar tanto o meu jogo e fazer fazer isso, né? De dar mais 2 prêmios para ele. Como ele não conseguiu ali atacar com Gratiluz, ele vai usar compressão de braço e dá 160 de dano. Ele tá procurando mais alguma coisa ali no deck. Ele usou a unidade Tandem do Miraidon para trazer mais um Pikachu pro banco. Imagino que ele tenha ficado aí com medo de eu conseguir um Dusknoir e acabar levando aí todos os Pokémons dele da mesa. Não sei até onde seria possível fazer uma jogada assim, mas impossível também não é. E ele segue aí batendo compressão de braço, dando 160 no meu Fezandiped. Eu vou baixar um 1000, uma Latias, mil, nem tem 1000 no deck, mas baixei aí a Latias para poder recuar o Fezandiped. Vou dar um pegador de contra-ataque no Pikachu EX. E aí eu acho que um dos meus erros um dos meus erros aí foi não ter usado ordem de reconhecimento antes desse pegador. Assim, a melhor opção, gente, é sempre usar o que você tem ali de compra disponível antes de tomar as decisões que não são mais voltáveis atrás, né? Então, antes de ligar uma energia, antes de descartar uma carta, antes de usar um pegador, a prioridade sempre vai ser você comprar o que você... A não ser que você queira usar um reset, né? Tipo, às vezes você pode querer procurar uma carta com ordem de reconhecimento para depois usar a Kícera e daí, enfim, sabe? Ou às vezes você tem um pegador na mão e você quer dar a Kícera e daí você usa o pegador e depois usa a Kícera. Mas via de regra, a prioridade sempre vai ser usar o que você tem de compra e depois tomar as decisões, né? Então, nesse caso, eu deveria ter usado ordem de reconhecimento e depois usado o pegador, para daí, então, decidir se eu ia usar o ordem ou se tinha uma jogada disponível ali melhor. Eu acabo seguindo ali com uma Kícera, para ver, provavelmente eu tô aí atrás de Dusknoir, de Dusclops, para aumentar aí a possibilidade de múltiplos abates, né? Se eu conseguisse, eu acho que um Dusknoir, não sei quanto de vida o meu Miraidon ali tem. 150? Não. Eu precisaria estourar um Dusknoir e um Dusclops. Mas enfim, eu sigo aí atacando. Vou levar 5 prêmios nesse turno. Vou levar o Pikachu, o Mãos Férreas, o Joltik e ainda botar um daninho nesse outro Pikachu do banco. E aí o Lucas vai aí pra compra aí da expectativa, né? Ele tá tentando aí ver se tem alguma jogada, mas acredito que a esse ponto é muito difícil de voltar, né? Joltik Box sem energia a esse ponto, não tem mais muito que ele possa fazer. Ele vai dar um bola de ninho, provavelmente pra ir atrás de um Fezandiped aí, né? Pra tentar aí ver se vem algo na mão dele que resolva o jogo dele, mas assim, tirando que ele consiga às vezes ordem da chefia
e um Ursaluna Lua Sangrenta para levar ali o Fezandipit ou a Latias. Eu acho que ele não tem muito mais jogadas que ele possa fazer. Ele vai dar uma outra bola ali. Vai procurar mais um Pokémon. Trouxe uma Clefairy X. Talvez, né, uma Clefairy X ali com um Plínio também possa ser uma jogada possível. Até agora nem tinha pensado nisso, mas é uma jogada possível se ele tiver um Plínio na mão. E ele vai seguir ali comprando 3 com Fezandipit. Eu vou trocar ali que ele botou um marcador de veneno para marcar a habilidade. Ele compra 3 com Fezandipit. E acho que não veio nada na mão dele. E ele vai conceder a partida. Eu tava aí mostrando pra ele que no próximo turno eu conseguia pegar ainda 4 prizes se eu quisesse, estourando o Dusknoir, usando o boss ali. Então eu conseguiria fazer até 9 prizes nessa partida. Óbvio. Não na prática, né? Mas só aí os cálculos loucos que o Dragapult pode fazer e os múltiplos prizes que ele pode pegar é sempre muito interessante de analisar. O vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Quem puder aí deixar o like, se inscrever e deixar um comentário, agradeço muito, ajuda muito o canal. Até amanhã. Valeu!